sabe uma coisa que eu fiquei bem curioso? Me pareceu que no começo o Quine foi buscar as questões de ordem lógica, né? E depois ele começou a trabalhar com as indeterminações da tradução. O pensamento dele era abstrato e teórico demais? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Bom, o trabalho inicial dele na década de... Então, o Quine nasceu em 1908 e ele começou a produzir assim, filosofia mesmo na década de 40. Mas, inicialmente, o texto dele, o trabalho principal dele era na área de lógica. Mas ele não foi, digamos assim, um lógico da grandeza, assim, sei lá, do Russell ou do Kurt Gödel ou outros grandes nomes da lógica que havia naquela época. Ele se considerava assim uma espécie de sistematizador. Ele descreveu a si próprio meio jocosamente uma vez como sendo o capitão da segunda divisão, porque ele fez um trabalho assim de sistematização, de apresentação daqueles desenvolvimentos que estavam acontecendo no início do século XX. E, por exemplo, ele escreveu 2 manuais de lógica, um se chama Lógica Matemática e o outro se chama Métodos da Lógica, que foram amplamente usados nas universidades americanas durante boa parte do século XX. Tem alguns que são usados até hoje, né? Em alguns departamentos de filosofia usam esses livros até hoje. Então ele tem alguns resultados assim lógicos, mas eles são resultados considerados assim menores, né? E ele começou a se dedicar posteriormente a assuntos de filosofia da ciência e filosofia da linguagem e, por consequência, metafísica e epistemologia. E, inicialmente, ele foi uma espécie assim, de discípulo do positivista lógico Rudolf Carnap. Mas, em seguida, ele meio que estabeleceu algumas... Embora a filosofia do Carnap tenha sido influente sobre o Quine a vida inteira, Quine considerava o Carnap um dos principais filósofos do século XX, o Quine teve uma famosa divergência com o Carnap a respeito das chamadas frases analíticas e sintéticas, da distinção, né, que os positivistas lógicos faziam entre enunciados analíticos e sintéticos. Teve uma controvérsia muito assim famosa sobre isso, que resultou no artigo mais famoso do Quine, o artigo mais influente. Esse às vezes é considerado o artigo mais influente da filosofia, mais lido, mais citado, da filosofia analítica do século XX, que é o artigo do Quine que se chama Dois Dogmas do Empirismo, em que ele critica o modo como o Carnap distingue enunciados analíticos e enunciados sintéticos. E junto, enfim, em razão dessas controvérsias, então surgiu também alguns desdobramentos e um debate também sobre a indeterminação da tradução. Os assuntos são aparentados na filosofia do Quine. Ok. Rogério, o Quine ele admitiu que muitas palavras foram inventadas, sendo compatíveis com os comportamentos dos falantes nativos, inventados, né? Mas incompatíveis umas com as outras? Bom, deixa eu explicar então o que é a tese da indeterminação da tradução. Okay. A tese da indeterminação da tradução diz que se a gente fosse traduzir uma linguagem qualquer para outra linguagem, né, então o Quine usa como um exemplo fictício. Digamos que a gente encontrasse uma tribo indígena e que falasse uma língua totalmente desconhecida, como aconteceu quando Cristóvão Colombo ou os portugueses vieram para as Américas, né? Os indígenas brasileiros falavam línguas completamente desconhecidas. Aconteceu também quando os ingleses foram para a Austrália, enfim. Há muitos casos históricos disso, né? De contato com povos que falavam línguas nunca antes traduzidas. E talvez aconteça no futuro de novo quando se os seres humanos fizerem contato com ETs, né? Como é que a gente vai traduzir? Tem vários filmes assim que exploram isso. Por exemplo, aquele filme que eu revi recentemente, A Chegada,
sei se tem um filme. Então, como é que a gente traduziria uma língua completamente desconhecida? Isso é diferente, por exemplo, da gente traduzir, por exemplo, o espanhol para o português. O espanhol e o português são aparentados, então muitas palavras são as mesmas. Então, a gente tem muita... Desculpa te interromper. A chegada é o tempo todo um esforço de tradução. Exatamente. Mas tudo bem, foi um belo exemplo que você usou. Mas, assim,